Olá pessoal, tudo bem? Jonathan Cabreira aqui. Hoje a gente vai falar sobre o cientista de dados e o analista de dados. Qual a diferença dessas profissões? Quais as habilidades, quais as ferramentas, quais as responsabilidades de cada um desses profissionais? É super comum você que está entrando na área de dados, que quer trabalhar na área de dados, não sabe qual área seguir, qual caminho seguir, se perguntar se você tem mais perfil de analista ou tem perfil de cientista. Então é importante você entender um pouco dessas diferenças, dessas nuances, para que você escolha o melhor caminho para você. E é exatamente isso que a gente vai tentar fazer hoje. A gente vai tentar mostrar as habilidades, as responsabilidades, as skills que cada um desses profissionais utilizam ou possuem, para que você possa fazer a melhor escolha para a sua trilha aí de carreira, tá certo? Então vem com a gente nesse vídeo que está muito bacana. Ciência de dados ou análise de dados? Qual profissão devo seguir? Qual caminho devo trilhar? Isso é uma pergunta super comum, principalmente para as pessoas que estão aí iniciando na área de dados, querem entrar na área de dados, mas não tem certeza se vão para a área de análise, para a área de ciência de dados, ou área de desenvolvimento, ou área de engenharia. Então hoje a gente vai falar basicamente das diferenças que a gente tem de cientista de dados ou data scientist para os analistas de dados, data analyst. E a gente, apesar dessas profissões serem, em algumas partes, terem uma interseção, eles terem uma certa similaridade, existem algumas certas nuances que fazem com que eles atuem de forma diferente, utilizando ferramentas e habilidades distintas. E é importante também falar que essas informações que eu estou passando para vocês, ela tem os vieses baseados na minha experiência, nas empresas que eu trabalhei, e também, obviamente, dos bate-papos e as conversas que eu tenho com amigos que trabalham como cientista de dados, analista de dados, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Então vamos lá. Primeiramente vamos falar dos profissionais. O que é o analista de dados? Qual a função do profissional do analista de dados? A função dele é basicamente ajudar as empresas a entender os dados e gerar insights para a tomada de decisão do negócio. Agora, com relação ao cientista de dados. O cientista de dados, a principal função dele é utilizar a habilidade de programação, estatística e inteligência artificial para resolver problemas de negócio. Então aqui a gente vê uma certa diferença, nem é tão nítida aqui, mas basicamente aqui a gente vê que o analista de dados ele pega a informação bruta, os dados, e transforma em insight para o time de negócio. Já o cientista de dados ele vai utilizar algumas ferramentas de programação, estatísticas e inteligência artificial para resolver problemas de negócio. E também é importante notar que é importante falar que o analista de dados também trabalha com programação, como a gente vai falar um pouco mais à frente, e também utiliza estatística, e também, dependendo da empresa, utiliza inteligência artificial. E também uma informação importante falar aqui que tudo que a gente vai falar aqui, existem algumas nuances, algumas diferenças das atividades, de como o profissional atua nas empresas de pequeno, médio, grande porte, e também se é uma empresa nacional, se é uma empresa estrangeira. Então existem algumas diferenças que são poucas, mas a gente vai tentar aqui falar do que se enquadra mais para cada uma dessas posições. Então vamos lá. Qual a responsabilidade do analista de dados? Primeiramente, ele vai ser responsável por extrair os dados. Geralmente essa extração de dados é feita através de um banco de dados relacional, utilizando, por exemplo, o SQL, ou utilizando o MongoDB, se for um banco de dados não relacional. Então, a primeira função do analista de dados é a extração de dados. Depois tem integração de dados. O que seria essa integração? Seria pegar os dados, utilizar queries para que ele consiga tirar insights, montar tabelas para que ele consiga tirar informações desses dados brutos. Também é de responsabilidade do analista de dados gerar relatórios e dashboards. Então essa parte de reports de relatórios e dashboards é uma responsabilidade muito importante e muito relevante na área de análise de dados, muito importante mesmo, porque basicamente com esse tipo de atividade que ele vai conseguir gerar valor para o time de negócio. Identificar possíveis melhorias, e essas melhorias aí estão associadas principalmente às métricas de negócio que ele é responsável por analisar, como a gente está vendo aqui, analisar métricas de negócio é uma responsabilidade muito importante, muito significativa em termos de desenvolvimento da empresa, da saúde da empresa.
E propor métricas de negócio também é uma responsabilidade do analista de dados, a partir do conhecimento que ele tem do negócio. É super importante, o analista está sempre perto das questões do negócio, propor métricas para que ajude a melhorar a saúde financeira da empresa. Então, todas essas métricas aqui, toda essa parte aqui de responsabilidade são voltadas para a área do analista de dados. O analista de dados, ele é uma pessoa que está sempre perto do pessoal ali de business, o pessoal de negócios mesmo, tanto que ele reporta as informações, reporta os insights, para que o time de negócios aí, talvez toda manhã, pegue relatórios, analise, veja como é que está a questão financeira, a saúde financeira, análise do desempenho da empresa e tudo mais, para que eles possam fazer decisões mais assertivas. E o cientista de dados? O cientista de dados, ele também vai fazer a extração e a análise dos dados. Ele vai extrair os dados, às vezes utilizando um banco de dados relacional ou não relacional, depende de onde, da empresa que ele está trabalhando, do projeto que ele está trabalhando. Ele vai analisar esses dados. Essa análise de dados também é voltada para um viés, às vezes estatístico, e às vezes simplesmente a parte de análise para entender um pouco do que vem acontecendo. Desenvolver modelos também é uma importante atividade do cientista de dados, fazer essa parte de desenvolvimento de modelos, tanto de machine learning, de inteligência artificial, como modelagem estatística. Detectar anomalias é uma responsabilidade importante também do cientista de dados. Analisar as métricas, essas métricas tanto de negócio quanto estatísticas, também é super importante o cientista de dados entender e ter essa responsabilidade. Apresentar os resultados, então é muito importante o cientista de dados saber reportar essa informação de uma forma às vezes não técnica, para que o time de negócio entenda de alguma forma. O cientista de dados, apesar de não ficar tão perto quanto o analista de dados do time de negócio, ele também reporta as informações, reporta os insights, reporta tudo que ele vem desenvolvendo de uma forma não técnica, para mostrar que o trabalho que ele vem desenvolvendo vem gerando valor para a empresa. E realizar inferências também é uma atividade importante, uma responsabilidade importante do cientista de dados. Bom, o analista de dados, vamos falar agora um pouco das habilidades do analista de dados. Com relação à parte de estatística e análise, é importante, vou só falar um pouco aqui de algumas bem básicas aqui, mas é importante ele entender de teste de hipóteses, teste AB, de um pouco de fazer inferência, por exemplo, inferência bayesiana. Às vezes você tem poucos dados e quer fazer algum tipo de inferência, entender um pouco de estatística descritiva. Então essas atividades aqui estão relacionadas às habilidades necessárias de um analista de dados. Entender de programação também é importante, para que ele possa extrair, limpar e fazer a integração dos dados. É importante também ele saber essas linguagens de programação que são mais comuns, que a gente vai apresentar um pouco mais à frente. Então, o analista de dados, ele não foge disso, apesar de que um pouco tempo atrás muitos analistas de dados utilizavam Excel, ainda é utilizado bastante Excel hoje em dia, porém isso vem mudando gradativamente, para que os analistas de dados também utilizem muito programação no seu dia a dia. E a parte de negócio aqui é super importante também. Aqui eu vou falar, vou destacar visualização de dados, storytelling, comunicação e entender das métricas de negócio. Visualização de dados é basicamente montagem de dashboards. Storytelling é você montar uma narrativa para que as pessoas consigam entender as análises que você fez, todo o dashboard que você montou, e tudo do relatório que você montou e tudo mais que você vem analisando com os dados que você está utilizando. E agora o cientista de dados. O cientista de dados, ele também trabalha essa parte de estatística e análise de dados, teste de hipótese, teste AB, inferência, estatística descritiva, modelagem estatística, modelagem de machine learning. Tem muitas outras atividades que também estão relacionadas às atividades, às habilidades de estatísticas e de análise que o cientista de dados tem que ter. Porém, aqui eu só destaquei algumas. Porém, é importante notar que o cientista de dados, ele tem que ter uma base estatística bem aprimorada.
A parte número 2 aqui é a programação. Ele vai precisar extrair, limpar os dados, fazer a integração dos dados também, modelagem, ele vai utilizar a linguagem de programação para fazer as modelagens, data wrangling, que é basicamente pegar os dados, limpar e estruturar para que você consiga utilizar de uma maneira, de uma melhor maneira possível. E a parte de negócios também, ela é fundamental para o cientista de dados, tanto na parte de visualização, storytelling, comunicação e das métricas de negócio, também ele tem que ter um entendimento disso tudo. Talvez ele não fique tão próximo da área de negócio, como eu já havia dito previamente, mas é importante ele entender para que ele tome as decisões dele baseadas no que o negócio demanda e no que ele entende do negócio. E a parte de desenvolvimento de software também é importante, porque é importante, como o cientista de dados também trabalha com código, é importante ele saber gerenciar o código, saber alguns serviços de cloud também é importante, entender da pipeline de dados e de machine learning também é super importante para que ele consiga fazer essas integrações da melhor maneira possível. E agora das ferramentas. O analista de dados aqui com relação à análise de dados e a ETL, ele pode utilizar o Alteryx, o IBM Watson Studio, o RapidMiner e o Pentaho. O Pentaho é mais utilizado para a parte de ETL e o Alteryx, o IBM Watson Studio, o RapidMiner é onde ele pode utilizar aí a parte de análise de dados, limpeza de dados, às vezes até a modelagem de alguns algoritmos de machine learning mais simples. E é importante também notar que empresas, principalmente fora do Brasil, nos Estados Unidos ou na Irlanda, por exemplo, já demandam esse conhecimento do analista de dados, o conhecimento da parte de machine learning e de inteligência artificial, para que ele consiga analisar os dados e às vezes utilizar algumas ferramentas de machine learning para a atividade do seu dia a dia. A parte de programação, aqui a gente pode falar de Python, R, também tem Julia, também tem Scala, mas geralmente Python, R já ajuda bastante, já são ferramentas significativas aí para o analista de dados. SQL para fazer extração dos dados, para fazer query, ou MongoDB também, se for dados não estruturados. Algumas empresas utilizam Excel, então saber VBA também é importante. Apesar de o Excel ser utilizado para base de dados pequenas, muitas empresas ainda utilizam Excel. E também tem o SAS, que também é bastante utilizado. Com relação à visualização de dados, a gente tem o Power BI, a gente tem o Tableau, tem o Google Data Studio. E essas ferramentas aqui são os mais utilizados aí para o pessoal de análise de dados. E é importante notar que o Power BI ele é muito poderoso, o Tableau também é muito bom, só que ele acaba sendo um pouquinho mais caro para as empresas e o Power BI acaba sendo bem mais barato e é bastante poderoso e bastante utilizado aí no mercado. Já o cientista de dados, ele vai para a parte de coleta de dados, ele vai utilizar o SQL, o MongoDB também, pode utilizar o Spark, pode utilizar o Hive, o Python, ele pode extrair esses dados de uma API. Então, assim, ele pode utilizar essa extração de dados, ele pode utilizar, geralmente utiliza de várias formas. Depende muito se o projeto que ele está atuando utiliza dados estruturados ou dados não estruturados, ou se está trabalhando no ambiente de Big Data. Essas questões variam um pouco. A limpeza e a exploração dos dados também basicamente é feita utilizando Python, Spark, por exemplo. Você pode utilizar o R também, sem problema algum. Às vezes tem gente que usa Java, mas a linguagem mais comum mesmo é o Python. E a parte de visualização tem o Power BI, o Tableau e o Google Data Studio também, como eu apresentei previamente. Com relação à modelagem, a gente utiliza o cientista de dados, utiliza basicamente, na maioria dos casos, utiliza Python e R, e também eu botei aqui AutoML, mas não sendo uma ferramenta de programação em si, mas o AutoML também é muito importante para essa parte de modelagem, vem ganhando cada vez mais notoriedade aí, no dia a dia do cientista de dados. E também inclui aqui na parte de ciência de dados, na parte de machine learning, a gente pode falar um pouco de scikit-learn, pode falar de PyTorch, pode falar de TensorFlow, isso mais voltado, sendo mais específico, voltado para a parte de machine learning e de deep learning. PyTorch e TensorFlow para deep learning e o scikit-learn para algoritmos shallow, né, os mais utilizados aí
no dia a dia de modelagem, na parte de modelagem. Na parte de deploy, a gente utiliza também, o cientista de dados utiliza o Flask, o MLflow e o Fast API, são bastante utilizados, vêm sendo bastante utilizados para fazer o deploy, para fazer toda essa parte de integração aí do deploy, integra desses integração e a entrega da parte de modelagem para que o usuário utilize esse endpoint ou esse modelo que foi desenvolvido. E do serviço de cloud aqui a gente pode falar, por exemplo, existem diversos serviços de cloud que a gente poderia falar. Vou falar que só 3 aqui, são bem básicos, mas existem muitos outros. A gente tem o Google Cloud Platform e tem o SageMaker e o Azure Machine Learning. Basicamente, o SageMaker e o Azure Machine Learning você consegue fazer, e também no Google Cloud Platform você consegue fazer basicamente tudo, desde a parte de modelagem. Você consegue abrir um notebook, criar seu modelo, desenvolver seu modelo, criar um endpoint lá mesmo e você fazer toda a parte do processo de a pipeline de machine learning dentro dessas plataformas. Então vale a pena conhecer um pouco, dependendo do cloud, da estrutura de cloud que você utilize, entender essas questões aí, esses programas, esses frameworks, essas ferramentas que eles disponibilizam, que são muito poderosos também. E as perguntas que são feitas para cada profissional. Como é que a gente pode entender isso? Por exemplo, o analista de dados, ele vai querer analisar qual vai ser a pergunta que ele vai fazer. Quanto que nós vendemos? E a pergunta que o cientista de dados faria seria, quanto iremos vender? Uma outra pergunta que o analista de dados faria seria, quanto vendemos após tal tomada de decisão da empresa? A gente fez uma tomada de decisão uns meses atrás, e quanto que a gente vem vendendo a partir dessa tomada de decisão. Já o cientista de dados ele perguntaria quanto iremos vender se fizermos tal tomada de decisão. Então o cientista ele vai querer saber quanto que vai vender a partir do momento que eles fizerem uma tomada de decisão distinta, ou alguma estratégia, eles adotarem alguma estratégia diferente. Então, com relação a perspectivas e os vieses, eu gosto de analisar assim. O analista de dados ele está muito preocupado em saber do passado, em saber o que as coisas que aconteceram, como é que as coisas que aconteceram no passado e como é que elas estão impactando agora. E a partir disso, como é que a gente pode tentar melhorar o futuro, o que a gente vai, como é que a gente vai caminhar a nossa empresa, a saúde financeira da empresa, nossas estratégias. Já o cientista de dados ele está mais preocupado. Obviamente que ele está preocupado com o passado, para entender aquela parte de análise de dados e tudo mais, saber o que aconteceu, mas ele está mais voltado para o futuro, ele quer mais entender quais as possibilidades que ele pode fazer, que a empresa pode fazer para que tenha um ganho maior, gere mais valor para a empresa. Então, por exemplo, ele vai estar sempre querendo, entre aspas, prever o futuro. Baseado em tal tomada de decisão, quanto de retorno a gente vai ter? Então, baseado em se a gente escolher tal estratégia de venda, quanto que a gente vai vender. Então, eu gosto de separar dessa forma. O analista de dados ele está olhando bem para o passado e o cientista olhando para o futuro. Não que seja exatamente dessa forma, obviamente que o analista também olha para o futuro, mas eu acho que fica fácil de a gente entender dessa forma. É importante falar aqui que não existe um melhor nem um pior. Os dois são de extrema importância para a empresa, e se você parar para pensar, muitas empresas viviam somente com analista de dados antes de ter essa demanda maior por cientistas, né? As empresas viviam muito bem tendo analistas de dados, e depois foram aparecendo a profissão de ciência de dados, e a gente foi agregando mais valor à empresa. Então o analista de dados é um profissional muito respeitado, muito importante para a empresa, que é indispensável também, ele é indispensável. E o cientista de dados, ele chegou para melhorar toda essa questão do negócio. Então a gente pode fechar dessa forma. O cientista de dados, ele é muito importante, mas o analista de dados ele já vem aí atuando, né, no negócio há muito mais tempo que o cientista de dados. E baseado nisso, você consegue mais ou menos ter uma noção do tipo de profissão que você quer seguir. Qual o tipo de caminho que você quer seguir, qual tipo de caminho você quer seguir. Você gosta mais da parte de programação, gosta mais da parte de modelagem, de machine learning, gosta mais de inteligência artificial? Então você pode escolher ciência de dados.
Se você gosta mais da parte de negócio, você gosta de se comunicar, gosta de criar relatórios, entender os dados do passado, fazer projeções de futuro, entender, tá ali mais no dia a dia do negócio, talvez a análise de dados seja sua área, a área de sua escolha. Então, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço!